Igreja que abra suas Bíblias no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 17, do verso 1 ao 3. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Amém. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendes comigo? Porque tentas ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, mais uma vez, o Senhor, Ele tem chamado a atenção da igreja, e eu gostaria muito que a igreja, você que é casal, não fica se deitando no colo do marido, aquela coisa assim do namorado, entendeu? Porque você vai acabar dormindo, porque é de manhã, e é normal que você sinta sono, né? Ai, pastora, qual o problema de eu deitar no colo do meu marido? Depende, se você está querendo às vezes fazer inveja a outra que está do lado, que está só, quer mostrar que está com alguém, né? Não precisa, você veio hoje cultuar a Deus. Descansar, deitar no colo do marido, a gente faz em outra hora. Aqui é lugar de você aprender, crescer e colocar por prática. Dá a mãozinha para ele, já tá bom. Amém, igreja? Porque eu canso de ver isso. Vai debruçando, vai estar no sofá da casa. Aí vai esticando a perna para frente. E aí quando vê, a pessoa está dormindo. E não pode, né? A gente veio para adorar o Senhor. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gostaria, como diz a missionária Késia, que você redobrasse a sua atenção. Nós vamos falar sobre um tema que os crentes falam dele rindo, mas esquece que essa problemática na igreja vai levar muito crente para o inferno, que é a murmuração. Eles falam rindo disso, só que eles esquecem de Corá, da família de Corá, que o céu se abriu porque eles eram murmuradores. E o Senhor está nos chamando a atenção nesta manhã, para que eu e você seja livre dessa isca satânica, desse diabo que tem rodeado o meu e o teu coração, que é a murmuração. Por causa da murmuração, muitos casamentos têm sido destruídos. Por causa da murmuração, muitos filhos se afastam dos pais. Porque, gente, pelo amor de Deus, tem duas coisas na igreja, e todo mundo me conhece, sabe? Que até eles brincam, né? Que eu tenho uma paciência de Jó, mas tem duas coisas que eu não consigo lidar bem. Eu clamo ao sangue do Cordeiro para me poder ter paciência com quem é assim. Mau humor e murmurador. Tira a minha paciência, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós estávamos destinados ao inferno e fomos salvos. Só por isso você já tem razão suficiente de andar como eu, ó. Às vezes eu tô rindo até para a árvore, ó. Aí às vezes eu tô rindo tão natural e não é fingimento, que eu mesma tento fechar a boca de tanto que eu só ando rindo. Eu tenho a alegria do Senhor no meu coração. Não tem por que não rir. Porque a sua alegria, a minha alegria não depende de coisas. É do Senhor que vem a tua alegria. Mau humor, parece que tem um Satanás morando dentro da pessoa que é mal-humorada.
Eu questiono, eu falo, Senhor, o Senhor diz que faz morada em nós, mas a gente tem crente que parece que é o Satanás que está morando dentro dele. É mal-humorado, murmura o tempo inteiro, e isso tem levado casamentos a serem destruídos, porque quem é que aguenta estar do lado de uma chata murmuradora? Quem é que aguenta estar do lado de uma mãe murmuradora? Igreja desperta, porque a murmuração destruiu a família de Corá. Sabe qual é o mal da igreja? Que está debaixo da graça e não pode, eles não vão para o inferno. Não se esqueça que tem que perseverar até o fim para não ir para o inferno. Não é uma vez salvo para sempre não, tá? Não cai nessa ilusão. Então, vigia, saia daqui com o seu coração e a sua mente aberta para se arrepender, para mudar, em nome do Senhor Jesus, porque antes o chão se abriu e engoliu toda a família de Corá. Lá no dia do juízo final, você pode ser afundado no inferno por causa da murmuração. Aí nós vamos entender hoje o que é murmuração dos crentes. Essa é tão murmurenta, né? E tem que chorar de ser murmurento. A Bíblia diz no livro de Tiago que eu e você precisamos chorar, lamentar e não rir e achar bonito ser feio. Amém, igreja? Então, nós vamos falar hoje sobre os perigos da murmuração e eu coloquei aqui a definição do que é murmuração para que você possa entender que não é uma coisinha tão comum, tão simples como muitos acham. Murmuração, falatório em que há depreciação, rumor de teor de maledicência, mexerico ou boato. Olha o perigo disso. Grava na tua cabecinha aí, ó. Falatório, pensa que, às vezes a pessoa pensa que ela tá só falando, tá murmurando. Falatório em que há depreciação, rumor de teor de maledicência, mexerico ou boato. Isso é murmuração. E você acha que está bonito na fita. Essa manhã o Senhor está alertando a igreja do Evangelho Pleno. Cuidado. Cuidado com as murmurações. E a introdução, eu coloquei: a murmuração sempre foi condenável na Bíblia, pois geralmente está imbuída em descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação. Comumente, a murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião. Contudo, o problema desse pecado é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo da murmuração. Seja de forma direta ou indireta, quando criticamos, por exemplo, pessoas ou situações que Ele mesmo estabeleceu. É uma prática mais comum do que se imagina, e com crentes em Cristo. Precisamos vigiar para não entrarmos nesse redemoinho de destruição. Prestou atenção que a maioria dessas murmurações, o perigo consiste, porque geralmente é contra Deus e você acha que é contra a pessoa? Porque quando eu questiono, meu Deus, como que pode ter colocado a missionária Josiele na liderança dos obreiros, na liderança do louvor? Eu estou questionando o papai que mandou. E aí é onde mora o perigo. E já reparou que os maiores murmuradores são crentes em Cristo? Pessoas cheias do Espírito Santo? Aí é que consiste o perigo. É onde eu e você precisamos nos converter.
nesta manhã. O que é converter, pastora? É mudar o caminho. A Bíblia diz que antes eu roubava, hoje eu não. Antes eu mentia, hoje eu não. E quando a inveja bater no coraçãozinho é para fazer morada? E quando a murmuraçãozinha bater no coraçãozinho para fazer crítica, é para fazer crítica? É para você dizer, o Senhor sabe o que faz. Esse é o caminho. Então hoje, nesta manhã, nós vamos ver as 6 principais, é só uma delas, tá, igreja? Que é muita coisa, era muita coisa, mas não cabia para o horário. Então, resumindo, eu coloquei 6 principais características do murmurador. Eu gostaria que você não dormisse, eu gostaria que você prestasse atenção, você não veio aqui para dormir, está com sono, levanta, bebe uma água, pede o obreiro, que o obreiro dá. Porque nessas características você vai se identificar. Não é para acusar, é para se libertar, em nome do Senhor Jesus, amém? Então esteja atenta nas características, que certamente uma delas tu tá, para libertar que Deus quer nessa manhã. E a primeira característica é que o murmurador, ele tem pouca memória. Essa é a principal característica de um murmurador, ele tem pouca memória. Vamos ver aí, por favor, nosso texto base é o Êxodo. Pode deixar aí marcadinho o Êxodo, que a gente vai o tempo inteiro ficar em Êxodo. Nosso texto base é Êxodo, nós vamos para agora Êxodo 15, 22 ao 24, nós vamos ler junto e você vai entender como o murmurador, ele tem pouca memória. Êxodo 15, 22 ao 24, diz assim, todos acharam? Todos acharam, igreja? Diz assim, depois, preste atenção nessa palavra, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Repare que o texto diz depois. O que esse texto quer dizer para mim e para você? Aquele povo já tinha vivido muitas maravilhas, muitas e não foram pouco. Quantas maravilhas o Senhor fez através de Moisés lá no Egito. Transformou água em sangue, fez com que todos os deuses do Egito, era tudo aquilo que o Senhor transformou em praga. Só para mostrar para o povo egípcio que os deuses deles eram ineficazes. Não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas as 10 pragas eram exatamente os 10 deuses, um deles, que eles adoravam e tinha como deuses. Então o que o Senhor fez? Usou como praga para mostrar para o povo que eram deuses ineficazes. E o povo de Deus viu tudo aquilo, presenciou milagre a milagre, presenciou a abertura do Mar Vermelho, mas, mesmo assim, o que eles fizeram? Murmuraram. Característica de um ingrato, característica de um murmurador. Tem pouca? Por quê? Eu estou falando de mim, igreja. Eu estava destinada ao inferno, não valia nada, e o Senhor me salvou. Não sei se o meu filho lembra, eu passei 12 anos da minha vida com problemas terríveis no meu estômago. Até teve uma vez, essa cena muito mexe comigo, de lembrar, para a glória de Deus, eu caída no chão assim de dor, e ele até orando por mim, e num estado lamentável já, que eu estava de dores no estômago, sangrava já. Muitas das vezes eu ia para o banheiro para tossir e saía sangue.
E um Deus me salvou, já era suficiente se ele não tivesse me curado. Mas além de tudo, da salvação, ele fez o quê? Me curou. E aí, igreja, como que eu posso esquecer disso? Mas o murmurador esquece. O murmurador esquece que ele estava destinado ao inferno. O murmurador esquece das curas que Deus deu. É rápido. É rápido, é assim, ó. Olha a atitude do murmurador. É assim, recebeu um milagre, né? Ai, Deus, muito obrigada. Ai, pastor, eu quero fazer até culto. Aí amanhã, ele já esqueceu. Ele já esqueceu do que ele recebeu. Ele já está reclamando, porque ele já quer outra coisa e esqueceu do que já recebeu. É o murmurador. É a característica do murmurador. Ele tem pouca memória. Ele é ingrato, miserável. Se você é ingrato e miserável, se arrependa nesta manhã, porque Deus vai te engolir. Tá pensando que ele não faz mais isso? Pode não manifestar hoje, mas você vai ser lançado no buraco do inferno, se você não se arrepender. Ah, pastora, está me espraguejando? Eu? Como posso eu espraguejar alguém? É a Bíblia se cumprindo. E ponto final. Como que eu faço para me livrar disso? Se arrependendo, deixando de ser ingrato, murmurador, miserável. Acabou. Seja dependente dele. Então, tem pouca memória. Quer conhecer o murmurador? Ele esquece rapidinho. Hoje ele recebeu a bênção, ele morre de felicidade. Ele contagia a igreja inteira, né? Ele conta para... Muito rico, né? Aí amanhã o dinheiro acabou. Murmurador. Deus quer que você se arrependa. Em nome do Senhor Jesus. Porque, igreja, diante do Deus que eu sirvo, eu nunca... Tem 22 anos, dia 8 de... 21? 22. 21. Dia 8 de maio agora, para a honra e glória do nome do Senhor. Fez 21 anos que meu esposo e eu servimos ao Senhor com alegria. Tem tristeza? Claro, não é conto de fada. Tem batalha? Tem batalha. Mas nenhuma das guerras, nenhuma ingratidão, nenhuma maldade humana, nenhuma perversidade humana nunca roubou a alegria da minha salvação. Quando eu entendi quem eu era, a praga que eu era, que não valia nada e que estava destinada ao inferno, a alegria da salvação não pode sair do meu e do seu coração. E se não pode sair, por que os crentes andam como se fossem uns monstros? Com aquela cara pesada, carrancuda, débeis, doentes, sempre se vitimizando, deixando o diabo ser o Senhor, ao invés de você, sem palavras, ganhar a Deus. Meu esposo, ele tem um comportamento assim de alegria da salvação. Ele é sério, que é diferente, tá, gente? A pessoa ser séria e ser aquela pessoa mal-humorada, que só dá patada, que é ignorante, sabe? Ele é fechado, mas todos os lugares que a gente já passou, todas as casas que nós já visitamos, todas, no mesmo dia ou no outro dia chega a mensagem para mim, que sem palavras ele ganha aquela pessoa. Porque a alegria da salvação não pode sair da sua vida. E se saiu, faça como Davi. Senhor, traz de volta a alegria da tua salvação. É sua oportunidade nesta manhã. A ingratidão é uma das suas marcas do murmurador. Tem dificuldade de dar ao Senhor a devida glória e reconhecimento. Acha que Deus faz mais do que obrigação em abençoá-lo. É a característica do murmurador. Ele acha
Oh, claro que Deus usa pessoas, certo? Deus não joga do céu. Joga, antigamente ele fazia isso, mas hoje ele usa pessoas. Aí o murmurador, ele acha que a igreja tem obrigação de dar, que Deus tem mais é que me dá mesmo. E quando a pessoa é dizimista e quer tudo de volta, de certa medida e de certa maneira, característica de ingrato, característica de murmurador, característica de quem não reconhece que tudo vem do Senhor, que é para Ele e que por Ele são todas as coisas. Então, a primeira característica do murmurador é que ele é sem memória. Tem pouquíssima memória. Tem que estar quase com Alzheimer. E a segunda característica do murmurador: não foca no propósito. Abra aí, por favor, né? Aí, Êxodo, onde você já está, apenas vá para o capítulo 19, versículo do 4 ao 6, e você vai ver como o murmurador, ele tem dificuldade de focar no propósito. Todos acharam? Todos acharam, igreja? Porque eu quero que vocês estejam lendo, para não dizer que eu estou aqui falando o que não é para falar. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios. Quem está falando aqui mesmo, hein, gente? Vós tendes visto o que fiz aos... Como vos levei... Olha isso, gente. Como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente, atentamente, ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quem está falando isso aqui mesmo, igreja? Pois é. Só que o murmurador, ele não foca no propósito. Ele não foca naquilo que Deus já fez para ele, como, por exemplo, a salvação. Eles não focaram na grande libertação que aponta para a salvação que eles receberam. O murmurador, ele é assim. Ele tem dificuldade de focar no propósito, no que ele recebeu. Ele tem dificuldade, porque o próprio Deus está dizendo: vós tendes vistos o que fiz aos egípcios. Olha, porque ele já sabe que está tratando com pessoas de pouca memória, porque ele lembra o tempo inteiro, né? Ele sabe. Como vos levei sobre asas de águia, gente, porque atravessar aquele mar vermelho foi ser levado pelo próprio Senhor, né? Mas como eles têm dificuldade, murmurador, ingrato, tem dificuldade de focar, de entender e de viver o que Deus tem para ele. É certíssimo. Ele não consegue se alegrar, ele não consegue receber, ele não consegue frutificar, ele não consegue viver. É como pessoas que eu digo: meu Deus, para de ser miserável, você está chorando por aquilo que você não tem, esquecendo de ser grato pelo que você já tem. Vive o que tu tem. Meu Deus, igreja, vive o que tu já tem. foca naquilo que tu já tem. Seja excelente naquilo que tu já tem. Mas não. O murmurador, ele é assim. Ele não consegue, ter dificuldade de focar no que ele já tem, no que já veio, no que ele já recebeu. Não quer viver os processos, pois tem falta de paciência. Consegue focar, não. Porque, igreja, 21 anos que eu tenho na presença do Senhor, vocês acham que eu nunca passei processo para chegar aqui? Foi assim.
Do nada. Tem que ter paciência. Não é no teu tempo, nem do teu jeito. É do jeito dele. Eu fiquei como obreira na casa do Senhor. E para mim, e meu esposo sabe disso, Deus muito mais, foi os melhores serviços que eu dei ao Senhor. A Bíblia diz que não seja a tua boca que te louve, mas não tem como eu não reconhecer que eu fui a melhor obreira que eu mesma já pude conhecer. Era excelente, é verdade, eu tenho essa certeza. Eu não tenho medo de estar aqui pecando. Eu era excelente, 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 excelente. Se tivesse mais outra palavra, eu colocaria. Gente, eu fazia... Enquanto os obreiros, lá na igreja que eu servia, o Senhor, as obreiras chegavam com os cabelos escovados, cheios daquelas progressivas, com as suas unhas feitas, acho que naquela época não tinha as unhas, dessas unhas coladas, mas tudo feita, e eu estava acabando, suada ali, de limpar aquela igreja, que ele sabe o tamanho que era. Mas eu não estava nem murmurando, não. Eu tinha certeza que eu não estava fazendo aquilo para homens. Eu estava fazendo porque Deus me chamou para ser obreiro. Isso fazia parte do meu serviço a Deus. Sabe qual é o mal dos obreiros hoje? Que eles acham que estão fazendo para mim. Deixa a pastora que se lasca, ela não trabalha. Deixa que ela vai lá e limpa. Problema dela. E eu às vezes fico rindo aqui de você. Sozinha, quando eu estou varrendo, eu fico rindo, sozinha de vocês. Eu falo, fazer o quê, né? O Senhor vai acrescentar para quem? Para você ou para mim? Para mim. E eu fico rindo. Vocês acham que eu fico triste quando eu estou varrendo, que nem ontem aqui, era umas quase 10 horas da noite que eu estava varrendo? Eu fico rindo por dentro. Eu falo, meu Deus, pensam que estão me prejudicando? Pensam que estão fazendo alguma coisa, estão acrescentando na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Então, quando eu entendo o propósito, eu tenho paciência de esperar e viver cada processo para cumprir o propósito que Deus tem para mim. Agora, quer ser pastor? Péssimo obreiro. Quer ser diácono? É uma vergonha. Não sabe viver os processos, está doendo muito, pensei que era mais fácil, achei que era assim, achei que era assado. Para você ser o que Deus quer para que você seja, tem processo. Pode ser que dure 20 anos para você ser pastor, e você quer que seja amanhã. Vai cair, como foi ensinado hoje aqui. Quando eu quero acelerar processos, certamente eu vou cair. Coloca uma criança, pula ela do jardim para a terceira série para tu ver o que vai acontecer. Pula. Qualquer um aqui sabe que não vai dar certo. Vai dar certo? Claro que não. Pula o processo para tu ver. Aí tu pensa que está em vantagem, porque está pulando o processo, só que sabe o que vai acontecer? Tu vai cair. Ou seja, e sorte se cair e voltar. Então, veja se essa característica de murmurador não faz parte da tua vida e se arrepende enquanto dá tempo. E a terceira característica do murmurador: tem prazer em lembrar do pecado. Quer ver? Quer conhecer? Não viaja, gente, não dorme. Não viaja. Eu não vim aqui para ver você dormindo. Abre seu olho, não viaje, você que está com a mente viajando. A palavra de Deus, não viaja. Terceira característica, tem prazer em lembrar do pecado. Êxodo 16, do 1 ao 3, por favor. Pastora, texto sem contexto, não é pretexto para heresia, não, estou discorrendo aqui um texto inteiro, tá, igreja? Então não precisa de outras referências para concordância, porque eu estou discorrendo o texto inteiro, então não tem como sair heresia daqui, certo? Entendeu, igreja? Para depois você não usa outra concordância, estou discorrendo o texto inteiro.
Então não tem necessidade de concordância. Mas se você quiser, depois eu mando no seu zap. Êxodo 16, verso 1 ao 3 diz: E disse-lhe, e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e aos 15 do mês, depois que saíram da terra do Egito. Fica ligado. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra no deserto. Contra o pastor Luiz e contra o pastor Arlete. Conjectura aí para mim, por favor, fica mais fácil para tu entender. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito. Olha isso, gente. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para este lugar pobre, pastor Luiz, para nos matar de fome a toda esta multidão? O que tem a ver esse texto com o pecado? Alguma coisa no Egito era santa? As coisas, os deuses deles eram santos? E é diferente hoje da igreja, do murmurador? Ele sente falta. Eu fico desesperada quando eu vejo um crente sentindo, crente em Cristo, né? Crente de crer, que até o diabo crê. Crente em Cristo. Que eu vejo ele contando. Gente, pelo amor de Deus, eu fico apavorada. Não conta perto de mim não que tu vai tomar. Tu sabe que tu vai. Quando eu vejo o crente... Lembra, fulano? Tu lembra que eu dançava na boquinha da garrafa e ainda faz um furacão? E aquele monte de mulher que eu pegava, eu era ou não era o cara? Lembra? Tu lembra quantas latas de cerveja eu tomava? Tu lembra? E não ficava bêbada, fazia até o quarto. Fazia assim, ó. Gente... sentindo saudade do pecado. Eu vejo, às vezes, os crentes passam assim perto de um pagodinho, né? Aí eu já vejo eles assim, parece umas minhoquinhas assim. Era bom. Meu Deus, queima, Senhor. Murmurador. Tem desejo. Tem crente que está dentro da igreja, mas o mundo não saiu dele. O murmurador. O mundo está ali. Quer que eu te prove que o mundo ainda está dentro? Invejoso. Porque isso não é característica de crente, ué? Não me lembro. No fruto da carne tinha inveja? Mas no fruto do Espírito tem inveja? Então, o mundo não saiu dentro dele. Roubava, continua roubando. Mentia, continua mentindo. Não, pastor, eu não roubo mais, rouba. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O mundo não saiu de dentro dos crentes. Os vícios, os ranços, os maus costumes, o mau caratismo, tudo isso é do murmurador. E ponto final. Eu te mostro na Bíblia. É aquele jeitinho espertinho de ser, sabe? O espertinho do mundo, que sempre queria se dar bem. É os crentes, murmurador, que está dentro da igreja, mas quer dar o dízimo, mas quer tirar proveito disso. E quando não dá, é ladrão. Eu estou dizendo? Leia Malaquias, para ver se eu estou dizendo. Ainda diz mais, ladrão e roubador. É a Bíblia que disse. Rasga ela se não está satisfeito. Rasga ela. Ah, pastor, mas é lá em Malaquias, no Antigo Testamento, que a Bíblia... Então, se você considera somente hoje a graça, somente o Novo Testamento, então, se tu não gosta de viver a lei do Senhor, tudo que o Senhor ordenou, então tu também não podia querer os favores dele, da salvação e da graça dele.
Então, o murmurador tem dificuldade de viver o processo. Ele quer, hoje, mas tem processo. Tem coisas que o Senhor me prometeu que ainda nem se cumpriu. Já outras já se cumpriram. Meu filho, minha nora está perto de mim. Já é o cumprimento de uma promessa, né? Mas ele fez outras, acerca da Luísa, acerca do Pedro. Talvez, quando se cumprir na vida deles, como ela bem pregou hoje, eu não esteja aqui para viver, para ver e viver. Mas vai se cumprir, para outros viverem. Amém? Então, quer saber se é murmurador? Pensa. Eu tenho o prazer de lembrar do pecado. Eu adoro os contatinhos antigos. Eu continuo com os mesmos contatinhos. Qual o problema? Qual é o problema, pastora? Aí eu escuto as reclamações das bichas que elas vêm para mim. Fulano estava falando com a fulana, mas elas têm contatinho dos namoradinhos. Pode isso? Tem prazer no pecado. Não arrancou o mundo de dentro, murmurador. E, como eu falei, não quer viver os processos, pois tem falta de paciência. Hoje, foi ordenada obreira hoje. Amanhã já quer ser missionária, já quer ser pastora, né? Não quer viver o processo, não. Então, é característica de murmurador. E tem prazer de lembrar do pecado. Quarta característica do murmurador. Sempre acha que do seu jeito é melhor. Característica do murmurador. Sempre acha que do seu jeito é melhor. Abra, por favor, em Êxodo 16, aí mesmo onde você estava, 19 e 20, para você entender. Todos aí já acharam? Você tem que ler para você não dizer que eu estou inventando, por favor. O crente verdadeiro tem que ser bereano. Está pregando aqui, ele tem que ir para a Bíblia. Deixa eu ver se está falando, está aqui na Bíblia. Vai para a Bíblia. 16, do 19 ao 20, disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. O que aconteceu aqui nesse texto? Deus mandou o maná para o povo. A provisão, sabe? Aquela provisão que às vezes tu acha que é chata. Ai, ovo, né? Aquela coisa que a gente murmura, né? É provisão de Deus, porque tudo que vem para mim, para você, não acho que é mérito teu, não. Tudo que chega na minha casa, eu chamo a Luísa e mostro para ela. Eu falo, meu esposo, se eu não fizer, meu esposo faz. Olha aqui, Luísa, tá vendo isso aqui? Foi teu irmão que mandou. Tá vendo isso aqui? Foi a Guilhermina que trouxe. Foi fulano que te deu. Foi tia Jennifer que te deu. Foi a Vanessa que te deu. Assim, eu vou usando os nomes de conforme, porque todos vocês são muito abençoadores e eu louvo a Deus por isso. Mas eu podia só entregar ela, não podia? Não, eu faço questão. Filha, você não estava falando que queria Nescau? Olha o que o Papai do Céu fez. Mandou para você aqui, ó. Agradece a Deus e agradece a pessoa. Porque Deus pode mandar você dar, mas se você não quiser dar, também você não vai dar, né? Então agradece a Deus e a pessoa por ter ouvido a voz de Deus. Aí o que aconteceu aqui nesse contexto? Viu, gente? Estou voltando para o texto. Presta atenção que eu estou voltando para o texto? Não estou viajando. Aí, o que aconteceu? Aquele povo recebia um maná. Só que Deus queria ensinar a mim e a você e a eles a confiar e a depender dele. Que nós somos metidos a deuses, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente acha que é tudo por causa de nós, né? E aí Deus querendo ensinar aquele povo a saber esperar nele, crer nele, depender dele,
disse a Moisés para dar uma ordem àquele povo: olha, o maná vai chegar até vocês de segunda a sexta. Só que é para pegar por dia, uma porção suficiente dependendo do número dos da casa. E aí, o que o murmurador faz? Ele acha que do jeito dele é o quê? Melhor. Aí o que aqueles murmuradores faziam e fizeram? Foram lá. Moisés sabe o que diz? Pastor Luiz, ó. Aquele jeitinho dele, coisa sem graça. Vou ensinar ele. Vou ensinar ele que ele está perdendo é tempo. Está perdendo tempo. Vou ensinar ele. Aí pegou o maná para hoje, o que aconteceu? No dia seguinte, quando eles iam lá, os espertões, né? Já reparou o espertão quebrando a cara? Eu adoro. Eu gosto, porque eu falo assim, desobediente, murmurador, rebelde. Não foi falta de ensino. Porque se tem uma coisa que acontece na igreja do Evangelho pleno, é palavra. Isso aqui, minha filha, você não pode reclamar. E por que não aprende? E por que não se liberta? Porque acha que do jeito dele é melhor. Doida da pastora, doida, sabe de nada. Sem graça. E esse pastor sem graça, peraí que eu vou ensinar ele como é que faz. Né? Aí foi lá, pegou o manazinho, colocou a mais. No outro dia, quando foi lá comer o espertão, né? Já viu o espertão quebrando a cara? Eu vejo direto. Aí estava cheio de quê? De bicho. Porque não é do meu jeito e não é do teu jeito. Se Deus diz que é assim, é assim. Querendo você ou não. Querendo você ou não. Não é do seu jeito. É do jeito de Deus. Então, característica do murmurador, sempre acha que do seu jeito é melhor. Tem falta de humildade, é vaidoso e acha que tudo deve girar em seu redor. Porque eu, porque não eu, quando eu quero que seja eu, né, meu Deus, entendeu? E da gastura, o Senhor há de tratar comigo, porque eu estou ficando com gastura do eu quero, do meu jeito, tem que ser hoje. A história, se não for hoje, eu vou embora. Vá, pode ir. Porque nunca vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Deus. Se você gostou ou não, vai ser do jeito de Deus. Nem que fique aqui só eu e meu esposo, pregando para a parede. Mas vai ser do jeito... Ai, pastora, eu tava querendo falar coisa que a senhora está toda sem graça. Ah, pode falar, eu já até sei. Ah, pastor, você aqui está pensando? O evangelista Leandro... Está gravando ali. O evangelista Leandro, nós estamos sentindo falta dele. Né? Chega para mim para falar. Ai, pastor, assim, não que a gente não goste do pastor Luiz, né? A gente gosta do pastor Luiz. Mas assim, não dá para trazer uns para cá, não? Vai lá no pasto, tem um monte de cavalo lá, ó. Vai matar a saudade desse barulho. Lá no pasto, vai. Tu vai ouvir, é muito assim, ó. Eles só assim, ó. Entendeu? Aqui, nós tomamos uma decisão. Vai ser palavra. Porque o Deus que fala na brisa. O que você quer, sabe o que você quer? É não ouvir, porque barulho ninguém ouve. Você acha que você fica aqui igual uns doidos. Ai, pastora, foi uma bênção hoje. Nem presta atenção que está ofendendo o irmão, porque quando você diz assim, foi uma bênção hoje, você está dizendo que os outros foram o quê? Nem presta atenção no que diz. Ofende. Mas se a gente vai te dizer algo, tu não gosta. Então, vigia, se conserta, deixa a palavra
fazer morada, limpar, transformar. É a palavra que liberta. É a palavra. O que você precisa e eu preciso é de palavra. Não é de barulho. Você precisa de palavra. E conhecereis a verdade. Acabou. Quarta característica do murmurento, sempre acha que é do jeito dele. Tem falta de humildade, é vaidoso e acha que tudo deve girar em seu redor. Mas não é assim. Quinta característica, eu adoro. Deixa sempre o sentimento falar mais alto. Quer conhecer um murmurador? Ele deixa o sentimento falar mais alto. Não, pastor, mas isso não é característica de murmurador, não. É de sentimentalista. Murmurador é sentimentalista. Por isso que ele é murmurador. Porque ele se deixa levar pelas circunstâncias, sabe? Pelas emoçõezinhas dele. Abra aí para não ficar nas minhas palavras. Êxodo 14, 10 e 11. Êxodo 14 e 11. Todos acharam? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos. E eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Aqui esse povo estava em frente ao Mar Vermelho, aqui nesse contexto. E aí eles observaram que Faraó e os seus carros e cavaleiros e tudo mais que eles tinham, né? Seus carros de ferro e tudo mais, estavam vindo. E aí, igreja, eu não estou falando aqui que eu não tenho medo, né? Porque por conta do pecado de Adão e Eva, nós temos medo. A questão aqui é que eles já tinham vivido muitas provas de que de verdade Deus era com eles. Ora, eles viram o Senhor matando os primogênitos. Tudo que acontecia no arraial, lá na parte do Egito, não era tocado o povo de Deus. Vocês conhecem essa passagem, né? Que até as criancinhas da sala dão aula pra gente, né? Crente, tu lê Bíblia, hein? Então, eles estavam diante do mar, se atemorizaram porque viram aqueles homens vindo, e aí a fé deles é baseada em circunstâncias, do murmurador principalmente. Eu não estou falando aqui de ter aquele medo natural do ser humano por conta do pecado, a gente tem, não estou falando isso não. Eu coloquei aqui, se deixa levar, deixa sempre o sentimento falar mais alto, se deixa levar pelas circunstâncias, não analisa o momento. Sua primeira opção é a murmuração. E não orar pedindo graça e sabedoria ao Senhor, que o tirou do cativeiro das trevas. Preste atenção aqui. Se deixa levar pela circunstância, e a primeira opção do murmurador é murmurar mesmo. Qual é a atitude do salvo diante de uma circunstância, diante de uma adversidade, diante de coisas difíceis? É o quê? É murmurar? É orar. É colocar para Deus a sua necessidade, a sua dificuldade, os seus medos, os seus temores. Porque Deus já tinha dado prova suficiente àquele povo que ele era com eles. Mas o que o murmurador faz? Diante da circunstância, ele murmura. Ele começa a questionar. Ele começa a duvidar de Deus.
Ele começa a duvidar do pastor. Ele começa a duvidar de toda a igreja, a apontar toda a igreja, a culpar toda a igreja por causa. Pastor, meu Deus, eu tenho um pavor quando eu ouço isso. Pastor, depois que o senhor foi orar na minha casa, pastora, depois que a senhora orou lá em casa, então, meu Deus, foi eu que fui lá ou foi o Satanás? Né? Eu pergunto, mas como eu sei que eu não sou o Satanás, eu fico rindo. Pastora, depois que a senhora foi lá na minha casa, olha, pastora, tá assim, ó, tudo deu errado. Meu Deus, é a característica do murmurador. Diante das circunstâncias, porque é natural que quando a luz chega, a treva tem que sair, não é verdade? Não é o que a Bíblia diz? Então, quando a luz chega, igreja, é natural que as coisas comecem a se turbar, porque a treva não quer sair, não. Ou você acha que ela quer sair? E aí parece, porque esse é o papel do diabo, tá? É o papel do diabo, te confundir, te rodear, te engodar. Aí ele começa a colocar situações que faz você achar que por causa da luz você está passando por isso. Foi o que esse povo aqui fez. Por causa da luz, por causa dessa tão grande salvação, desse tão grande livramento, que eles eram escravos do Egito, escravos. E o Senhor fez um grande livramento na vida deles. Tirou eles com um braço forte daquele lugar. E aí, quando eles temeram, o que eles fizeram? Esqueceram de tudo. Característica do murmurador, tem pouca memória. E aí acha que do jeito dele é melhor. O que ele foi fazer? Do jeito dele, murmurar. É o que ele sabe fazer, murmurar. Aí, eu coloquei aqui, que eu já li, mas só para tu entender. Não analisa o momento. Sua primeira opção é a murmuração. E não orar, pedindo graça e sabedoria ao Senhor, que o tirou do cativeiro das trevas, que te tirou da salvação. Eles foram tirados do Egito, da escravidão, apontando para essa tão grande salvação que hoje eu e você recebemos do Senhor Jesus. Em meio às circunstâncias, a gente esquece do que recebeu. O que a gente faz? Murmura. Ai, olha, sabe, eu era melhor quando eu não era crente. Eu vivia melhor quando eu não era crente. Eu era mais feliz. Alguém aqui já ouviu alguém falar isso? Eu já, meu Deus. Eu era muito mais feliz, sabe, pastora? Quando eu não era crente, tu estava nas mãos do Satanás, tu ia para o inferno, ser comido de bicho, pela eternidade. Não tem como te explicar essa eternidade, porque tu nunca mais ia sair de lá. E tu era mais feliz? Murmurador. Característica de murmurador. Os crentes falam isso direto. Olha, um dia desse eu ouvi algo que eu fiquei com vergonha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Fomos fazer uma visita, né? E nessa pessoa, e ela não era evangélica, e ela me contando que ela não compreendeu a fala de uma crente que foi na casa dela e disse: ai, fulana, poxa, parece que Deus é mais com você do que comigo. Eu enfiei a minha cara no chão. Porque eu não vejo você passando as provas que eu passo. Não foi isso que ela falou? Eu não vejo você sofrendo o que eu sofro. Parece que você é mais feliz do que eu. A ímpia, que ainda não é crente mesmo. Aí ela disse: ai, pastora, eu fiquei com uma gastura que ela falou isso. Eu não entendi. Por que ela falou isso? Eu disse que ela não se converteu. Porque quem é de Jesus pode passar o pão que o diabo amassou. Não é que eu vou gostar de comer o pão que ele amassou, mas tu pode comer, que eu já comi vários. Mas sempre ali, ó, plena, sabendo quem tinha crido. Falei, pisa,
pode pisar. E quer saber? Tem horas que eu gosto mesmo. Gosto, eu falo, meu Deus, senhor, vai me tirar dessa e me tira. Quando eu penso que eu vou morrer, que eu vou sucumbir, falei, agora já me lascou. E eu, daqui a pouco, eu estou, enfim, fazendo as mesmas coisas que nunca mais ia fazer. Amando as mesmas pessoas, coisas que eu não ia amar. Amando de novo. Tudo de novo. Porque eu sou boa. Bom é Ele, que por misericórdia colocou do amor dele, do Espírito dele em mim. Porque se não fosse Ele, eu não ia ser só murmuradora, não. Eu ia ser o próprio Satanás. Porque o ser humano não presta. Sem Deus, você não presta. Você só presta para ir para o inferno. Não se iluda. Característica do murmurador, deixa sempre o sentimento falar mais alto. Sente saudade do pecado, tem pouca memória. Essa é a característica do murmurador. E a última característica do murmurador, nunca quer pecar só. Olha, igreja, se tu não estava prestando atenção até agora, eu vou gritar aqui para tu prestar atenção, porque isso aqui é o que pode te levar para o inferno. Abre tua Bíblia, agora a gente vai lá para Números. Abre, por favor, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Cristo. Em Números 16. A igreja, essa pregação aqui, essa palavra que não é minha, do Senhor, já estava guardada aqui, que o Senhor já tinha falado comigo há muito tempo sobre ela. Ele só foi acrescentando. Então não é indireta para ninguém não, mas se está servindo para você, agradeça a Deus, que é uma oportunidade que você está tendo de não ir para o inferno e não acontecer com você o que aconteceu com esse povo aqui. Números 16, do 1 ao 3. Aí nós vamos ler juntos. No já. 1, 2, 3 e Corá, filho de Isaac, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Pelete, filho de Rúben, e levaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, na muralha da congregação, chamados as Israel, varões de nome, e se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-nos, pois, que toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está perfeito. Porque hoje você vai sobre a congregação do Senhor. Igreja, minha mãe sempre me ensinou isso. E a gente não aprende porque não quer, né? Minha mãe falava assim, Arlete, na simplicidadezinha dela, né? Ela dava uns recados para mim, e às vezes eu não entendia, né? Depois que eu fui mãe, que eu entendi alguns, né? Outros eu já tinha entendido, outros foram tarde demais, e outros ainda deu tempo de se aproveitar alguma coisa. Ela sempre falava, Arlete, quem é não quer ser só. É verdade, eu demorei para entender, eu falei, quem é não quer ser só? Que a mãe que fala isso para mim, que ela não sabia explicar, ela falava assim para mim, que Arlete, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que sobe e desce, nem tudo que balança cai. Ela usava esses provérbios comigo, mas eu não entendia. Depois, né, conforme eu tomava na cara, ou eu dava mole, ou eu errava, eu me lembrava, era isso que ela queria dizer. E é verdade, quem é não quer ser só. O murmurador, ele não quer ser sozinho. O ingrato, ele não quer errar sozinho. O errado quer ter sempre o conforto de outros errados. Você reparou? Que é para assim, ó. Eu tô falando mal do pastor, né? Aí os meus olhos de murmurador de águia. Deixa eu ver aqui quem aqui também não está concordando com o pastor. A Yara. Vou lá nela. Vou lá na Yara. Aí a Yara... Não, eu tô só dando exemplo, pelo amor de Deus. Aí a Yara identifica a Deia.
Aí vai fazendo assim, entendeu? O murmurador, ele não quer errar sozinho. Ele quer ser confortado no seu próprio erro. Ele fala do pastor, fala da pastora, fala dos irmãos. Aí, né, ele vai. Aí quando ele acha, eu também acho. Né? Aí ele faz o quê? Se sente menos pecador, né? Porque, afinal de contas, pensa igual a mim, então eu não estava errado. Não estava errado, né? Eu não estava errado. A Deia disse também que não concorda, né? A Yara falou também que não concorda, né? Aí, o que vai acontecendo? Ele recebe o conforto que ele queria para o erro dele. Por isso que a minha mãezinha dizia, quem não quer ser só. Sabe aquelas mulheres mal amadas, que não tem a ver com a pregação, não, eu vou voltar, tá? Sabe as mulheres mal amadas, infelizes, que elas não achou ainda um homem de verdade? Aí elas são amarguradas de alma. Aí elas falam assim para outra, eu cansei de ver, duas delas, você sabe. Se eu ver você falando do seu marido aqui, você apanha. Eu não suporto, porque ninguém erra sozinho. Os dois erraram. E ponto final. E que é mais feio é você falar mal dele e continuar com ele. Dá uma vergonha também. Aí tá. Vem. Aí ela tá lá, toda amargurada de alma, infeliz, frustrada. Aí ela vai lá na outra que tá se casando. Eu já vi gente aqui fazendo isso com a Kézia. Eu disse, chamei a Kézia. Falei, Kézia, tá repreendido em nome de Jesus. Não aceita isso pra tua vida, não. Olha, Kézia. Cuidado, hein? Que as coisas não são tão bonitas assim. Kézia, as coisas, quando você... Hoje ele está te levando para fazer lanchinho? Eu já ouvi. Hoje ele está te levando para fazer lanchinho, mas depois tu se prepara para botar teu bucho no fogo no sábado. A minha nora está casada há 10 anos, ela não bota o bucho dela no sábado, porque ela se posicionou. Eu sempre não se posiciona. Porque todo homem gosta de moleza, entendeu? Eles querem guardar os morpeus no bolso deles. Aí a mulher que tem que se posicionar, ela não se posiciona, não tem coragem de ficar murmurando contra o marido, é melhor falar. Claro que tem aqueles que não podem, mas sempre dá para fazer uma coisinha que não necessariamente seja gastar dinheiro na rua. Meu esposo, por exemplo, ele vai lá no Vianense, compra aquela caixinha de hambúrguer, e eu gosto muito. Aí ele traz tomate, aí ele compra o pãozinho de hambúrguer, aí ele compra o ovinho, né? Aí a gente faz aquela imitaçãozinha do hambúrguer da rua, que não sei porque não é igual, né? O de lá tem uma laminha melhor, uma coisinha mais, né? É uma sujeirinha, acho que é a sujeirinha das unhas, um cuspezinho, uma coisinha que tem, mas é gostoso, eu gosto. Ontem, né, Deus deu graça e nós fomos comer um hambúrguerzinho na rua, adorei. Entendeu? Mas se não tivesse, eu também não murmuro, não. Não murmuro, ele sabe. Não murmuro. Mas também não boto meu bucho no fogão dia de sábado de noite. Não tem dinheiro para pagar hambúrguer, não? Então faz aí um miojo, faz qualquer coisa. Come qualquer coisa. Eu não vou fazer comida. Entendeu? É assim. Aí ele fica igual uma bobona querendo mostrar serviço pro marido. Ser aquelas Amélia. Eu não gasto dinheiro na rua. Aí é uma besta igual minha mãe foi, que economizou o dinheiro do meu pai. A gente não desfrutou de nada. Ele gastou tudo com mulher na rua. Depois ele arrumou uma esperta, né, Rosa? E aí, o que aconteceu? Ela soube usar o dinheiro do velho até hoje. Tá lá, os filhos deles, todos do meu pai com a Rosa. Todos eles têm uma Hilux, porque você foi esperta, Rosa. E aí, todos eles têm uma Hilux, todos eles têm faculdade. E aí, eu vou murmurar contra ela? Eu disse, você fez o que a minha mãe fez, tá certo. Entendeu? Aí é murmurador e é murmurador. Então, para com isso. De ficar com esses olhos de murmurador de raio-x de Satanás.
fica caçando na igreja, quem é que pensa igual a você para ter o conforto do teu erro? Se converte. O errado quer ter sempre o conforto de outros errados. Isso gera um sentimento de falsa paz, sabe? Tipo, ele estava falando mal, pastor Luiz, pastor Arlete, aí achou que falasse junto, aí ele sai com aquela alegria, né? Falsa paz. Aquela falsa paz, né? Alegria, o conforto, né? Aí dá falsa paz e gera a falsa ideia de que ele não é tão ruim assim, pois afinal de contas ele achou a isca de outros, o conforto de outros que pensam como ele. Então, murmurento, se converta. Se você se identificou em uma dessas características, é o amor de Deus sobre a minha e a tua vida. Mas tem aqueles murmurentos, que eu não coloquei aqui, mas eu não posso deixar de falar dele. Aquele murmurento silencioso, sabe? Sabe como é? Ele não fala não, mas ele está ali assim, ruminando igual boi. Às vezes, dependendo de quem esteja aqui pregando, eu sou muito observadora e vocês sabem, eu tomo conta do olhar de vocês. Eu sei quem está ouvindo e quem não está. Quem está aí com a mente lá, aquele olho morto assim, ó, fingindo que está me olhando, mas está com o olho morto, viajando nos seus pensamentos, eu sei de tudo. Aí quando vocês me vêem me levantando, indo para cá, porque eu sei que tu está com o olho morto. Aí quando eu chego ali, aí você rapidinho vai para o lugar que tem que ir. Então, igreja, é o amor de Deus pela tua vida. Eu canso de ver ali murmurentos silenciosos. Aquele murmurento que não está, ele não se mistura, né? Acabou o culto, vai-se embora. Ou não quero conversa porque eu não quero me sujar. Mas já está sujo. Só de tu não querer comunhão, só de tu não querer o juntar, já está sujo, porque tu já sabe que se tu ficasse é porque tu ia fazer isso, entendeu? Ah, pastor, eu estou fugindo da aparência do mal, será? Porque se você sair daqui fugindo da aparência do mal, com esse mesmo sentimento dentro de você, você não está fugindo da aparência do mal. Você está fugindo dos irmãos, carregando dentro de você o mesmo sentimento, que você só não compartilhou, mas murmurou do mesmo jeito contra Deus e contra o teu próximo, só não expressou. Eu ali canso de ver. Às vezes a pessoa está dando a aula da EBD, aí o murmurento. Ah, para poder lhe ver, né? É assim, ó. Bota a revista na cara. Aí eu falo. Murmurando com a pessoa que acordou cedo, passou a semana estudando, se dedicando para o Senhor, para ensinar para você fugir do pecado, ser de Deus, e você está ali questionando, murmurando e contaminando o outro. E se o outro não se contaminar com você, ele puxa saco da pastora. Meu Deus, se converte em nome de Cristo. Já deu, já fedeu e já deu. E eu já enjoei. Cansei da sua ingratidão e da sua murmuração. É manhã de converter, de mudar o caminho. No nome do Senhor Jesus. Eu estou ficando doente com a murmuração e com a ingratidão do murmurador. Ontem, já é a terceira vez que o meu braço paralisa. E o que é pior, por causa dos murmuradores e dos ingratos, e se eu for para a cama de hospital, sabe o que vão dizer? Que eu estava em quê, gente? Pecado, estava em pecado. E eu cansei. E se você vier murmurar para mim, eu vou botar você no lugar. Não murmure mais, não fale mais. Para. Aproveita o que tu tem, vive o que tu tem e agradece o que tu tem. Em nome do Senhor Jesus.
Conclusão, Deus, o Ministério de Louvor já pode vir para cá, que nós vamos louvar. Conclusão, cadê o João? O João não vai poder estar, né? Poxa, mas amém. Deus faz, conclusão, gente, Deus faz tudo perfeito sempre, pois Ele é a própria perfeição. Por isso, nós, seres limitados e inclinados ao pecado, devemos nos restringir quando algo não está saindo como imaginamos, pois não entender o fim, o processo não nos dá direito de críticas a Deus e nem suas ações. Quando murmuramos, igreja, presta atenção no que eu estou lendo, que não foi tirado de texto, de Instagram, tá? Foi de Deus. E é isso aqui que você precisa ouvir. Vou ler aqui de novo para você que estava com pressa. Pois não entender o fim ou o processo não nos dá o direito de criticar a Deus nem suas ações. Quando murmuramos, estamos alimentando nosso ego, nossa vaidade, nossa carne, nossa comunhão com Deus e as pessoas que estão ao nosso redor. Murmurar é atitude de incrédulo, de pessoas que não conseguem confiar e nem depender de Deus. São pessoas que não vivem pela fé, e sim de momentos. Viver assim é perigoso e pode nos privar de vivermos a plenitude da glória eterna. Se você é um murmurador, ainda há tempo de fazer o certo. Então não perca essa oportunidade, se volte para a palavra de Deus, crendo nela de todo o teu coração. Você não nasceu para ser murmurador. Então não se conforme com essa atitude pecaminosa. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Para finalizar, Isaías 29, 23 e 24. Por favor, igreja, diz assim, Isaías 29, 23 e 24 diz: Mas quando vi a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão a Deus. Os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão a doutrina. Olha a misericórdia de Deus. Deus está te chamando hoje para tu deixar de ser murmurador e aprender a doutrina que é dele. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.